Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast do programa Care Life, onde a gente quer trazer mais saúde e qualidade de vida para vocês. E nosso episódio de hoje, nosso bate-papo, está muito especial. A gente está com uma convidada incrível aqui. A gente trouxe uma convidada para debater um tema extremamente relevante para os nossos pacientes oncológicos. Então, apresentando aqui a nossa convidada, doutora Lauren Zogby, médica infectologista. Ela é formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e pós-graduada em controle de infecção hospitalar pela Unifesp. Ela também atua com foco em medicina preventiva e controle de infecção. Muito bem-vinda, Lauren! Muito obrigada pelo convite. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilhoso, estou muito feliz. Obrigada pelo convite da minha amiga Carla. A Lígia, estou conhecendo hoje. É um prazer poder vir falar com vocês sobre esse assunto. E eu fiquei muito feliz pelo tema, porque é muito importante saber que vocês estão preocupadas com isso. Então eu fico muito feliz. É muito bom, amiga. Muito obrigada pelo convite que você aceitou, que você veio aqui com a gente. Que, afinal de contas, ela mora tão pertinho, né, no Mato Grosso do Sul. Ficou fácil para trazer ela aqui. E a gente estava conversando sobre isso, porque a gente estava fazendo já alguns temas bem importantes, mas o tema da vacina é de extrema importância em vários momentos, né, do nosso tratamento. E o que eu acho mais importante é a gente conseguir alinhar isso antes de começar o tratamento. E aí, como a gente sempre tenta falar de coisas que a gente sabe, então eu e a Lígia, a gente faz nós duas, mas eu acho que é muito bacana a gente conseguir ter essa noção de não ficar falando coisas que a gente não tem muita noção, mas é extremamente importante a gente se informar. Então, a gente trouxe a Lauren, que ela é infecto, e ela é maravilhosa porque assim, é uma pessoa que vai entender como infectologista e, além disso, ela vai entender como familiar de um paciente oncológico. Então, eu falo que não poderia ter sido a pessoa mais indicada para o nosso podcast, porque ela consegue ter essas duas visões, assim, e é extremamente importante a gente ter esse cuidado. E aí, eu quero começar pra gente entender, assim, como a gente vai falar pros nossos pacientes, primeiro que eles precisam entender, o que é o vírus vivo, o vírus inativo, como é que você vai explicar isso, até porque parece que todas as vacinas vão nos proteger e, de repente, tem gente que fala, essa não pode ou essa pode, isso a gente vai conseguir entender hoje com você, né? Bom, eu fiquei feliz, né, de ser trazida aqui para falar sobre vacinação, que hoje virou um tema difícil de se falar, inclusive, né? As pessoas ficaram um pouco com medo de vacina, mas em relação, principalmente aos nossos pacientes oncológicos, que já são feitas vacinas com segurança há muitos anos, eu acho muito importante a gente falar. Outro dia a gente pode falar sobre vacinas que estão sendo trazidas com medo, mas nesse caso, eu tô aqui principalmente como irmã de uma paciente que teve câncer, né? Minha irmã teve câncer de colo de útero e como infectologista. Estou muito feliz que as minhas amigas maravilhosas, onco, estão preocupadas com esse tema, como eu disse lá atrás. Por quê? Porque eu não tive isso do médico oncologista da minha irmã. Ele não fez essa orientação. E ela teve a sorte de eu estar sendo a irmã dela, mas nem todo mundo tem uma irmã infectologista, Com certeza. né? Então, o que deu, né? Eu sempre falo que foi muito rápido o caso dela. O que deu pra gente fazer a tempo foi feita as vacinas. E é muito importante isso, né? Vocês precisam estar bem orientados pelo seu médico de confiança, né? O seu oncologista, porque para conseguir montar, eu falo sempre assim, montar um protocolo de tratamento para vocês, né? De todas as indicações e orientações. O que a Carla me perguntou é que nem todas as vacinas são indicadas para pacientes imunossuprimidos, né? A gente fala que o paciente oncológico, ele é um paciente durante o tratamento, a partir do momento que se inicia o tratamento, ele é um paciente imunossuprimido, imunocomprometido, com a imunidade baixa, né? Então, nós temos vacinas hoje em dia de vírus vivo atenuado,
e nós temos vacinas de vírus inativados. O que significa isso? Né? O vírus vivo atenuado, ele é o vírus vivo, só que enfraquecido, né? Porém, ele não pode ser feito em pacientes que estão em tratamento. A gente vai falar bastante sobre isso. Agora, o vírus inativado é um vírus que é morto. E feito uma mudança química e física nesse vírus para que ele apresente, dê no paciente a imunidade. Ele pode sim ser feito no paciente em tratamento, lógico, com a orientação do seu oncologista, né? Depende do grau do tratamento, como que o paciente tá, porque isso é muito importante. Mas todas as vacinas, gente, sendo ela inativada como atenuada, a indicação é que sejam feitas antes do tratamento. Sim, esse é um detalhe bem importante, né? Porque mesmo as vacinas com o vírus morto, se forem feitas em vigência do tratamento, a chance de resposta é um pouco menor, resposta imunológica, né? A chance de resposta num paciente que está durante o tratamento de quimioterapia e radioterapia fazendo uma vacina de vírus inativado, que é a única que ele poderia fazer, a chance de resposta é muito baixa. Sim. Lógico que é melhor do que nada. Mas aí a gente só indicaria, se fosse durante o tratamento, em casos específicos. Por exemplo, algum surto, epidemiologia da cidade, do local, né? Mas a indicação, se possível, é antes de começar o tratamento. Tá. E o ideal é antes de começar o tratamento. Mas para cada vacina, obviamente, vai ter um período antes que a gente precisa respeitar para daí eu poder iniciar o meu tratamento. E muitas vezes o que a gente vê na prática, né, dependendo de cada caso, é a urgência para eu iniciar esse tratamento. Nesses casos, o que vocês sugerem? É assim, né? Tem pacientes... É tão relativo, né, Lígia? Porque assim... Vamos falar de pacientes de SUS ou de privado, né? O paciente do SUS, ele demora um pouco mais para iniciar o tratamento. Sim, até né? ter orientação também. Orientação, encaminhamentos, exames, né? Ele acaba demorando um pouquinho mais, né? O paciente do privado, depende do qual é o exame que ele precisa, ele por ser o convênio ou o privado, ele acaba tendo um pouquinho mais de agilidade, né? Mas o ideal, nas vacinas inativadas, dose única, que tem tudo isso também, né? 15 dias antes do tratamento. Então, essas vacinas, as inativadas, que são indicadas, maioria dá tempo, né? A gente pode tomar, às vezes, até 3 vacinas no mesmo dia, dependendo. E até autorização do convênio, né? Autorização do convênio. É por isso que é muito importante vocês estarem alinhadas nisso e saberem da importância. Eu acho que não só o médico precisa saber disso, mas o paciente. A gente está aqui justamente também para trazer essa orientação para o paciente, para os familiares, para os cuidadores, né? Então, descobriu que está possivelmente com câncer, ou então está naquele período de investigação, pode acontecer de estar ou não. Então, o mais importante que eu sempre falo, mantenha o seu calendário de vacina em dia. Que isso não vai ser um problema. Que isso não vai ser um problema. Mas a gente sabe que tem algumas outras que são indicadas, que não estão dentro do calendário de vacina que a gente vai falar. Mas... estou em investigação, ainda falta um exame, ou então estou solicitando o tratamento. Eu acho que talvez dê tempo, né? Lógico que cada caso é um caso, mas as inativadas, 15 dias antes, você já tem uma resposta imunológica boa. Só que a vírus vivo atenuado, a indicação é que seja de 3 a 4 semanas antes. Até pelo fato que elas ocorrem um pouco mais de reação. E aí pode ser confundida com a reação da quimioterapia. Então é muito importante vocês fazerem pelo menos com 30 dias antes. Que é o que a gente estava falando outro dia no outro podcast, que a gente demora para começar um pouquinho, né, o nosso tratamento. E aí as pessoas ficam até um pouco ansiosas. E aí nisso, a gente tá pensando em tudo isso, nessa parte da questão da vacina, né? Então, é até bom para os nossos pacientes entenderem, assim, quando a gente está pensando no tratamento, quando a gente está traçando o planejamento de rádio, químio, vou operar, tô pedindo revisão de lâmina, a gente também está pensando na vacina.
E quando a gente tá pensando nisso, a gente tá ganhando tempo já. Olha, já vai lá, já vai vacinar. Enquanto isso, a gente pega o bloco, pede a revisão de lâmina, dá a entrada no convênio, nesse período. Então, até pro paciente ficar até um pouco mais tranquilo e entender que a gente tá pensando em tudo nisso, né? Sim. A ansiedade não é só, né? Gente, Não é só deles, deles. Eu lido com pacientes imunossuprimidos, né? Então, assim, pacientes diferentes, né? Porque eu lido com pacientes soropositivos, que são pacientes que têm imunossupressão, que também entra dentro do calendário de vacinação com algumas vacinas diferentes. E muitos também já têm essa ansiedade de, na primeira consulta, eu já iniciar todos o coquetel, tudo que tem que tomar. E nem sempre o paciente, às vezes, clinicamente bem, a gente pode esperar um pouco para iniciar. O caso do paciente imunossuprimido, eu preciso ver o CD4 e a carga viral, mas do HIV. Mas no caso do paciente oncológico, dá tempo de vocês fazerem isso com tranquilidade, né? A questão de cada caso, mas para conseguir fazer o máximo de vacinas possíveis para proteção. Antes de começar, Antes de começar. Tá. Aqui só para a gente exemplificar, fala um pouquinho pra gente, Lauren, das principais vacinas. Então, no cenário do paciente oncológico que vai iniciar o tratamento, quais as principais vacinas que você recomendaria para eles? As vacinas, a gente tem várias vacinas, mas assim, vamos focar às vezes nas que eu acharia talvez mais importantes. Nós temos as vacinas inativadas, né? Que no cenário, eu acho que sempre tem que ver o cenário atual. Então, a influenza, né? A de influenza, que é a de gripe, que é a de H1N1, mas ela é influenza A, B e H1N1 na rede pública, né? Então, é a trivalente. E na rede particular, a gente tem a quadrivalente, né? Tá. Então, que tem H2N3. Então, a gente teria quatro cepas. Essa é uma vacina importante e de dose única. Então, seria uma das que eu optaria, principalmente se for pacientes oncológicos no inverno, né? Aí nós temos a pneumococo, né? Que previne não só pneumonias como meningites, tá? A própria meningite. E aí nós temos, né, que pensar nas de meningite dependendo da faixa etária. Então, a gente já tem a das meningites no calendário vacinal. Principalmente agora, né, com as crianças. Então, nós já temos. Nós não temos a CWY, que é uma vacina muito importante, que previne de uma meningite que é a mais grave, que é a meningite meningocócica. Tá. Então, ela a gente só tem na rede pública, na rede particular, mas crianças, adolescentes de 11 a 12 anos também já têm isso na rede pública. Acho muito importante, se fosse para eu... Muitas pessoas me perguntam assim, qual você gastaria? Muitas pessoas falam isso para mim, gente. Muitos pais perguntam assim para mim, ou pessoas que vêm fazer para mim a parte de imunossupressão dos meus pacientes, não os pacientes oncológicos. Qual você gastaria? Então, assim, se a pessoa não tem condições, eu gastaria talvez com a da herpes zoster, que a gente vai falar. Que eu vejo quanto meus pacientes sofrem. Mas da meningite, que nós temos a meningo-C, a B e a CWY, eu gastaria com a da CWY. Tá. Nós temos a vacina de HPV, né? Que acho que vocês já até falaram muito dela. Pra mim, é uma vacina que eu indico muito. E aí, as pessoas me perguntam assim, mas e me perguntaram hoje num post que eu fiz. A da HPV... não é só para quem não teve relação sexual? Acho que vocês já devem ter falado. Sim, gente, a gente indica que a melhor maneira de se dar a vacina é para crianças, meninos e meninas de 9 a 14 anos que não tiveram relação sexual. Mas nós temos outros casos, como os pacientes oncológicos, violência sexual, pacientes em uso de PrEP. Então, a HPV também eu indicaria. Nós temos a hemófilos, que é que a gente previne de uma meningite também muito séria. E, entre outras, a gente tem várias vacinas de vírus inativados que a gente indicaria. Então, a importância do paciente saber que existem essas vacinas é justamente para procurar o seu profissional, o seu médico ou infectologista, para vocês saberem, no momento,
O que é mais importante. Por quê? Porque eu posso estar indicando, às vezes, algumas e estar em surto de influenza. Naquele momento, associar, né? Estar em surto de meningite, como nós temos, às vezes, alguns surtos de meningite em alguma faixa etária. Então, é muito importante ter essa conversa, o médico está atualizado, porque eu posso estar ali com aquele ano aqui em São Paulo com surto de meningite. E eu posso não ter nenhum caso quase, pouquíssimos casos de influenza e eu quero dar o máximo de vacina possível para esse paciente. A gente vai fazer aquela A gente vai optar. Né? Até porque a pessoa não vai poder tomar todas no mesmo dia. Sim. Né? Então também tem isso. É por isso que é importante saber que existem. E não é vocês, pessoal, que precisa saber todas que existem. São elas, somos nós. Podem ficar tranquilos. Mas é vocês entenderem que é necessário essa informação, né? fazer essa avaliação do calendário. Transplante de medula, por exemplo, pode dar reação pós-vacina e ser confundida, né? Então, não é muito importante a gente ter certeza, porque reação, gente, todo mundo tem que entender que a reação qualquer pessoa pode ter. E é qualquer coisa, e é difícil a gente identificar o que foi. Né? Então, assim, a reação, ela é necessária. Na verdade, vocês precisam entender o que é uma vacina. A vacina é um pedacinho da doença que está colocando dentro do seu corpo para que o seu corpo produza anticorpos, produza soldados, para que vocês, quando entrar em contato com esse vírus em grande quantidade, os seus soldadinhos já estejam preparados para ela. Só que pacientes que estão com imunossupressão, os soldadinhos vão ter maior dificuldade de serem produzidos. E ainda, além de tudo, pacientes em tratamentos oncológicos, eles têm baixos leucócitos, né? Então, tem neutropenia, podem correr o risco de fazer uma neutropenia febril. Isso. E que é uma reação, né? E a gente não vai saber diferenciar se é pós-doença ou pós-vacina. Então, é muito importante ficar atento nesses casos, principalmente das hematológicas. Por isso que é tão importante conseguir fazer antes, né? Por isso é tão importante a informação, né? Saber o que fazer antes é muito importante, manter o calendário vacinal. Quem tem condições. E o que eu vejo muito, tá, gente? Vamos falar da influenza, por exemplo. A da influenza, no calendário do SUS, ele tem as faixas etárias, né? Mas depois que passa as faixas etárias, elas ficam disponíveis. E ninguém vai tomar. Né? Então... Mas a população não tem conhecimento disso. É porque aqui vocês, né? Vocês têm... É muito difícil, né, gente? Vamos lidar de São Paulo e eu lidando com a minha cidade, que é uma cidade de 23 mil habitantes, que a gente fala na rádio e a população sabe, né, gente? É diferente o acesso. Tá, eu vou levar elas comigo. Eu vou levar. Mas, sim, é diferente o acesso. É muito diferente, a gente sabe. A informação, né? Por isso que é muito importante que vocês estão fazendo, né? Porque vocês podem procurar o postinho de saúde. Então, também a gente até esqueceu de falar, né? Foi criado há muitos anos o CRIE, tá? Que é o Centro de Regulação de Imunizações Especiais, que são justamente um local que as pessoas procuram para receber essas vacinas que não estão no calendário de vacinação nacional, que é o calendário comum, né? Que a gente tem, que é da criança ao nascer até o idoso. Então, o seu médico tem que saber que existe o CRI, não existe em todos os lugares. Por exemplo, na minha cidade não tem, mas procuro a vigilância, o postinho de saúde. Mas o CRI, ele existe para o médico fazer uma solicitação explicando o caso do paciente dele para que ele tenha acesso há algumas vacinas que não estão no calendário vacinal, que deveriam estar, que às vezes estão só na rede privada. Isso é muito legal você ter falado, porque a gente vai colocar no final da aula o link da SBOC, né? Que é da Sociedade Brasileira de Oncologia, que tem um manual de guia de vacinação. E lá no finalzinho, ele tem como se fosse
um rascunho ou, de quais os repente, locais? um formulário, na verdade. A palavra melhor é formulário. Ah, sim. Um formulário para o próprio médico preencher e encaminhar isso. Então, assim, outro oncologista que, de repente, não tem esse conhecimento, ou tá numa cidade menor, ou enfim, tá aqui em São Paulo, mas acabou não se informando direito, dá uma olhadinha, não só os pacientes, mas também os nossos colegas oncologistas, e olha que tem esse formulário prontinho para você preencher, igual a Lauren falou, e aí o paciente já chega lá, porque também, tadinho, ele não sabe falar, né? Às vezes Sim, o nome com da certeza. vacina, qual vacina a médica falou. A gente faz tanta informação, a gente joga tanta coisa pro paciente que isso já facilita ele no ir e tomar corretamente a vacina que ele precisa. E aqui em São Paulo a gente tem, né? Então acho que isso vale também para informar, mas saber que tem esse formulário pronto, só preencher e levar, eu acho que é muito importante, que às vezes a gente acaba não sabendo, Sim, né? e lembrando também, gente, aqui em São Paulo a gente tem o CRI, lá no Hospital Emílio Ribas. Funciona super bem, né? Só mandar o Super paciente fácil pra lá, acesso. super fácil acesso. Dá para manter a vacinação em dia de forma bem rápida. Isso é muito Bem importante. E fala um pouquinho pra gente a questão da vacina, de evitar, assim. Então, você falou da questão do vírus nativo e o ativo, né? O atenuado. E aí, assim, por exemplo, quais seriam algumas vacinas de vírus atenuado que seria importante o paciente não tomar, ou seja, contraindicado nesse momento, para eles entenderem um pouquinho o nome de cada coisa, né? Então... Por exemplo, nós temos a vacina de vírus atenuado, que é do momento, vamos dizer assim, que eu acho que a gente vai falar, a da dengue, por exemplo, Sim, né? excelente. A da dengue é uma vacina que é de vírus vivo atenuado, né? Que está no calendário vacinal agora para adolescentes, né? Mas que muita gente vem tomando por causa que nós vivemos todo ano um surto. Por isso que eu falo, né? Aí a gente vai ter que se preocupar durante um tratamento oncológico com isso. E o mais importante seria a gente já estar com o nosso calendário vacinal atualizado. Sim. Porque o que eu vejo muito eu tomei as vacinas enquanto eu morava com a minha mãe. Então, até os 15, eu era criança, 16 anos, até Alguém me adolescente. levou, né? Alguém me levou, né? Então, gente, eu tive isso em casa, porque, coitado do meu marido. Ele é marido de uma infecto. Então, além dele ter feito todas as sorologias quando a gente se conheceu, Ele tomou todas as vacinas. Eu falei pra ele, lindo, você tá com as vacinas em dia? Ele falou, não sei quando eu tomei a última vez. Num dia ele tomou 3. E pensa, ainda pecuarista, trabalhador rural, né? E não tinha vacina de tétano em dia. Gente, Meu Deus. então imagina, ele sofreu, mas hoje ele está com as vacinas todas em dia. Então, não deixem para tomar a vacina ou se preocupar com isso Quando precisar. quando né? precisar. E, lógico, nós estamos falando de tratamentos oncológicos, né? Se Deus quiser, a gente não quer ficar pensando que a gente vai ter isso um dia, mas a gente prevenção, pode né? ter alguém da família, né? Com essa doença. Então, você estar com o calendário vacinal em dia não é Você só... protege também Você também familiar. protege, né? Então, isso é muito importante. E me diz uma coisa, Laura, você explicou pra gente que a eficácia das vacinas, então, no paciente oncológico, ela pode ser menor. Isso se eles tiverem vigência do tratamento, correto? Isso, se o paciente... Não é porque ele tem um tumor, né? Um câncer, um nódulo ou alguma doença... de tumores, na verdade, as hematológicas, às vezes o paciente já vem com a baixa imunidade, né, gente? Com baixa supressão. Então, vamos falar de pacientes... Câncer hematológico é diferente, Isso, câncer não? hematológico são diferentes. Mas Isso. vamos falar aí de câncer de Tumor sólido que vocês sólido, falam, né? isso. Então, esse paciente tomou antes de iniciar a quimioterapia, rádio, imuno... que vou fazer, porque já penso da minha irmã... ele vai ter a eficácia igual a de qualquer pessoa. Mas durante o tratamento, a eficácia é diminuída. É diminuída, mas não é zerada, né? Então, é melhor do que não tomar. ter. É melhor tomar do que não tomar. Melhor tomar do que não tomar. Como eu sempre falo, dependendo de como esse paciente está clinicamente. Porque às vezes ali, o paciente começou o tratamento, ainda está bem clinicamente, ele precisa tomar porque não fez, aí às vezes também, igual eu falei, surgiu um surto, ou alguém da família tá doente, ou entrou em contato aí com uma criança com catapora e não tem a vacina, melhor tomar. Mas, paciente, se ele tiver clinicamente, não tiver clinicamente bem por causa do tratamento,
O médico tem que avaliar caso a caso, por quê? Porque não vai saber se é reação do tratamento ou alguma reação da vacina. E mesmo porque também eu penso eu, né? Se o paciente está muito comprometido clinicamente pelo tratamento e pela doença, ele não vai ter imunidade suficiente para gerar uma resposta. Ele vai gerar muito pouca. Muito pouco, então a eficácia vai ser muito talvez baixa. o efeito colateral que a gente eu acho que não é nem a eficácia em si, eu acho que o efeito colateral pode ser confundido. E aí esse paciente vai falar, não quero mais tomar nenhuma vacina. Ou então, foi a vacina. Porque aí, quando a gente tem uma reação pós-vacinal, tem que notificar, inclusive. Entendi. Uma reação diferente das que já são esperadas, né? A gente não vai saber. Então, a gente acaba não sabendo, né? Então, eu peguei um caso de dengue, de uma criança de 9 anos que tinha tomado vacina há uma semana. E aí, não foi a vacina? Aí, pra notificar. Não, porque ela tinha plaquetopenia, ela tinha leucopenia, ela tinha sinais de dengue mesmo. Mas pra você notificar, é um transtorno, né? Porque você vai notificar uma reação que nunca existiu, uma reação que não é das descritas, padrão. Então, é muito complicado. Então, é melhor não, né? É melhor avaliar caso a caso, mas sim, a imunidade vai ser sempre um pouco menor. Tá. A imunidade que ele vai produzir contra aquela doença, né? E por conta disso, muitas vezes, às vezes a gente precisa fazer dose extra depois, né? Dose de reforço, enfim. Se a paciente teve que tomar a vacina durante o tratamento, ele terminando a quimio e a rádio, ele vai ter que tomar a dose de reforço. Sim. Tá? E a gente já tem as que tem reforço, né? A pneumo, por exemplo, ela tem que ser tomada. Tudo depende, porque a gente tem a pneumo 10, a pneumo 13, a pneumo 15, a pneumo 20 e a pneumo 23, né? Então a gente tem as da rede pública, as do SUS, né? E dependendo de qual pneumo que você tomou, você às vezes tem que repetir uma outra de pneumo ou repetir depois de 5 anos. Então, isso também tem dentro do calendário normal. Mas pacientes que estão em tratamento têm que repetir quando termina a dose. A dose do tratamento, né? Terminou o tratamento oncológico, rádio, químio. Dá um tempo, quanto tempo mais ou menos para ela poder repetir? Tudo depende, né? De qual foi a vacina. Tá? E quantas doses ele fez. Se ele não tinha dose... Vamos dizer que o paciente nunca tomou e a vacina são de 3 doses. E ele tomou uma e ele tomou antes de uma. começar. Aí ele tem que tomar a segunda e a terceira dose. Ele não precisa repetir aquela primeira. Então, aquela primeira valeu... Não, ele não precisa repetir aquela primeira. Tá. Mas é que cada vacina... Então, a gente tem vacina que é 1 mês, 2 meses, 6 meses, né? Como a de hepatite B. Vamos dar um exemplo da de hepatite B. Que até hoje eu pego pacientes com doença da hepatite B. E eu fico muito triste... Porque a vacina de hepatite B é uma vacina que tem no SUS, protege a gente contra essa doença e eu tenho pacientes ainda com essa doença. Isso é bem triste. É bem triste, né? Então, assim, o que é muito comum acontecer, é muito importante vou falar da hepatite B, que é o seguinte: a vacina da hepatite B é feita bebê. Nasceu, fez com 2 meses, 6 meses, certo? E o que as pessoas não sabem é que nem todo mundo faz a soroconversão, faz a imunidade. Então, pacientes oncológicos, o mais importante, depois que toma a vacina de hepatite B, não sei se eu tomei. Não tenho mais minha carteirinha de criança, tá? Então, vamos fazer a vacina de hepatite B. Então, você vai tomar uma dose antes do tratamento, porque ela é uma dose... 2 meses, 6 meses. Tá, mas com o paciente oncológico, a gente pode fazer uma dose 1 mês depois, tá? Então, paciente oncológico, de hepatite B, a gente pode fazer hoje e daqui 1 mês. No paciente não oncológico, a gente faz hoje e depois de 2 meses. E o mais importante, depois da 4ª dose da hepatite B, é a gente fazer o anti-HBS. Pra saber se realmente, Pra saber. né? Então, o anti-HBS, você que já tomou vacina de hepatite B ou não sabe se tomou, quer saber se você fez a imunidade, porque não é todo mundo que faz, peça nos seus exames de rotina pro seu médico o anti-HBS. Por quê? Porque se você não tem, você tem que tomar de novo. Aconteceu comigo. É, eu tive que tomar de novo. Eu tomei várias vezes. Gente, Então, isso é super importante. Baixa a resposta. Eu tenho pessoas que não têm a resposta. Eu já tive pacientes que eu já vacinei 3 vezes e não teve a resposta. Mas muitos já chegam pra mim e falam assim, doutora, mas eu tenho a vacina aqui, ó, na minha carteirinha e eu tô com hepatite B, como? Porque tomou a vacina, mas não fez a imunidade.
Então é muito importante. E quando a gente não faz a imunidade, não tem muito o que fazer também. Ou você fica repetindo as doses até Não, desenvolver. Você pode fazer, se for há pouco tempo, mais uma dose de reforço, né? 4 doses. Se for há muito tempo, você faz de novo o ciclo todo. Entendi. Tá? Então, assim, é avaliar mesmo essa resposta. E tem pessoas que não fazem. Eu tenho pacientes que não fizeram, aí não vou ficar vacinando ele, né? Aí ele tem que saber, né? Tem que se cuidar, os riscos, né? Não é só por relação sexual. Então, a gente sabe que uma das formas mais fáceis de se pegar hepatite B é por alicatinho de unha e manicure, gente. É a forma mais fácil. É que a gente acaba não prestando atenção. Todo mundo vai lá fazer uma unha tranquila. Na verdade, eu tenho tudo, né, gente? Até o esmalte eu uso, é meu. Eu não levo tudo. É palito, alicate, o de lixar em cima, a espuminha, o de pôr no meio do dedo. É tudo meu. Tudo. Tudo. Coisa, realmente. E aí, focando nos nossos pacientes, fala um pouquinho pra gente assim. A herpes zoster é super importante, porque assim, fora o quanto ela é terrível, né? Ela demora pra melhorar, né? Às vezes a gente vê já as lesões um pouquinho melhor, mas ainda tem aquela neuralgia. Então a gente sabe que tinha pelo menos, né, 2 vacinas, e aí a gente conversando um pouquinho antes de começar o podcast, descobrimos que a outra que já era vírus atenuado não existe mais. Sim, não que não existe, mas já não tá saindo do mercado, né? E a gente sempre prescreve a Shingrix, mas a gente queria entender um pouquinho mais e até para as pessoas entenderem. Então, tipo, tem 2 tipos de vacina, uma já tá saindo um pouco do mercado. E aqui é realmente a mais usada, que é o vírus inativo, é o que a gente mais prescreve, porque nossos pacientes vão ver isso. Ah, mas me prescreveram, será que eu não podia tomar? Não, o que pode tomar a gente tá fazendo. E aí eu acho que é uma das vacinas bem importantes, porque a gente sabe que pode reduzir mais de 90%, né, a incidência dos nossos pacientes. Na verdade, é o que eu falei lá atrás, né? Se você me perguntar uma vacina que eu gastaria, seria a da herpes zoster. Já nos pacientes imunossuprimidos, ela já tem indicação acima de 18 anos, né? Agora, no paciente que não é acima de 50. A vacina Shingrix, ela é inativada. Então, ela pode ser feita no paciente oncológico, tá? Elas são 2 doses. Então, o ideal seria que esse paciente fizesse antes do tratamento, né? Então, primeiro, porque o que eu mais pego de herpes zoster, geralmente os pacientes não ficam bem, né? Principalmente os idosos, tá? Por causa dos comprometimentos, sofrem muito. A sequela, tá? A herpes zoster ocular, muito dolorida, tá? Corre o risco de perda de visão. Então, é uma vacina importante e é uma vacina comum é uma doença comum que acontece em pacientes oncológicos, né? Eu vejo muito. Então, eu pego muitos supressão, pacientes que, além de estarem sofrendo com a químio, com a rádio, evoluem para uma herpes zoster, né? E para vocês entenderem, todo mundo me pergunta, o que é herpes zoster? Ninguém pega a herpes zoster, tá, gente? Então, eu vou pegar a herpes zoster no tratamento oncológico? Não, a herpes zoster é uma reativação que você já teve catapora na infância, tá? O vírus da catapora vai estar ali quietinho, adormecido. Ele vai ativar no seu corpo, reativar. E vai desenvolver como herpes zoster, que são as vesículas que podem dar em qualquer dermátomo. Tanto aqui nas costas, no olho, na cabeça, tá? Então, vários locais a herpes zoster pode ocorrer. E pode ocorrer mais de uma vez, tá? No tratamento oncológico. Não é comum, mas pode acontecer, tá? Quando a gente faz a vacina, a gente já consegue prevenir menos um problema durante o tratamento oncológico. Menos um problema. Ela reduz até 90% dos riscos de se ter herpes zoster em qualquer paciente, seja ele imunossuprimido ou não. Ou seja, extremamente eficaz, né? Extremamente eficaz, com baixo risco de reação. Tá? Ela é uma vacina que tem poucas reações. Ela é bem dolorida, então, assim, uma das reações é a dor do braço, né? Mas pelo benefício que ela tem, eu acho que é o menor problema. Sim. E outra coisa ruim do zoster é que eu vejo o tanto que se demora para fazer o diagnóstico, né? Porque começa com a dor. Muitas vezes é a dor que começa e a gente vai investigar se não é da doença.
Aí depois de algumas semanas que começa a ficar hiperemiada, aquela vermelhidão, aí Pra surgem fazer as as vesículas. vesículas. Aí então, nesse momento a gente já atrasou no diagnóstico, o paciente já começou a ter aquela dor, a dor neural, né, de nevralgia, de inflamação da raiz nervosa. E aí quando eu diagnostico já tá... O maior problema ainda, além desse que eu vejo, é que muitos médicos não sabem tratar. Tem também. tem. Muitos. A maioria dos pacientes, inclusive, gente, é o meu post de amanhã, é o de herpes zoster. Muitos pacientes chegam para mim maltratados. Então, ou em tratamento adequado, ou em dose adequada, ou tempo inadequado. Então... Você vê, é uma doença teoricamente simples, comum, uma mas que doença... as pessoas não sabem nem prevenir e nem tratar. Porque também nem os reconhecer, médicos... às vezes, nem reconhecer. Eu pego muita então. confusão de pacientes, de médicos, confundindo a herpes simples, que é a herpes, que é um outro vírus, é o vírus da herpes, tá? São 2 vírus, mas são vírus diferentes. Herpes tipo 1 e tipo 2. Com o vírus da herpes zoster. Às vezes, algumas vesículas no braço, 2, 3 vesículas, que são de herpes simples. E eles estão tratando como herpes zoster. E uma herpes zoster... estão tratando como herpes simples. E aí, quem sofre é o paciente, porque é doença diferente, é tratamento diferente, é sequela diferente. Sim, sim. Né? Puxando só mais um gancho do que você disse, que era um vírus que a gente já tinha no nosso DNA quando a gente foi exposto à catapora, né? E quando você fica imunossuprimido, esse vírus ressurge e reativa. E tenta lembrar, só para puxar o gancho para neutropenia febril. As pessoas ficam muito preocupadas em não se expor em lugares contaminados, enfim, quando na verdade muitas vezes é o seu próprio vírus, é a sua própria bactéria, o seu próprio organismo. Quando você diminui a imunidade, que ela surge, né? É um racional meio parecido. Né? Muitos só se preocupam mais com os outros. Exatamente. Né? É assim, eu não vou sair de casa, eu não vou entrar em contato com ninguém. Não vou em lugar Mas aglomerado. Eu não vou em né? aglomerado, mas esquece que o nosso corpo também pode produzir doenças, né? Sim. Se a gente não tiver a proteção adequada. Mas também a gente tem que tomar cuidado, né? Pacientes imunossuprimidos que não estão com a vacina em dia, né? Não seja da herpes zoster ou seja da catapora, também não podem entrar em contato com pacientes com vesículas, que podem desenvolver a doença, tá? Então, também desenvolver a catapora, tá, gente? Não é Não nem é a o herpes zoster, zoster, é a catapora. Então, precisa ficar atento a isso também. É interessante. E agora, a queridinha do momento que nós temos muitas dúvidas. Os pacientes. Vacina da dengue no paciente oncológico. Pode ou não pode? Porque estamos em surto. É o momento, né? Bom, janeiro Chovendo, chovendo, não para de fevereiro continua chover. chovendo. tudo que eu sempre falo é assim. Ela é um vírus vivo atenuado, tá? Então, o risco de se vacinar um paciente oncológico com essa vacina é maior, tá? Mas, vamos dizer que nós estamos vivendo um surto de dengue. E o paciente, ele já pegou dengue. E ele tem um maior risco de evoluir para uma gravidade da dengue, a gente tem que avaliar. Tá? Por exemplo, esse paciente está bem clinicamente, esse paciente já terminou a quimioterapia. Então, eu sempre falo, né, gente? Nós somos únicos, né? Cada caso é um caso. Mas, no geral, ela não pode. Tá? Mas é avaliar, né? Isso, o momento avaliar. que tá acontecendo. Agora, se você é uma pessoa que já pegou dengue e tem condições de comprar a vacina da dengue da rede particular, né? Da rede privada, tome a vacina da dengue, né? Sim. É o que eu falo. Num local que vive em surto. Eu não sei como é que tá São Paulo. São Paulo tá vermelho? Vocês sabem dizer se aqui tá... Eu acho que não tá vermelho, não tá, mas assim, janeiro foi bem pesado, mas não chegou a ficar. Mas agora em fevereiro continua chovendo bastante, mas não tá em alerta. Então assim, avaliar o momento, avaliar se dá tempo também de fazer essa vacina antes do tratamento. Eu acho que se
der pra fazer antes, é muito melhor. Durante o tratamento, não é indicado. Tá. Não é indicado. Então, desculpa, pode... Não? Então, para você que não pode tomar vacina nesse momento, que você está em tratamento, use e abuse de repelente, gente, por favor. Evite lugares que estejam em surto. Obviamente, às vezes você mora numa região de surto, mas use e abuse de repelente. Repelente, né? Coloca tela, roupa de manga, porque o risco é muito grande, né, de se fazer uma vacina de dengue. Num paciente oncológico. Então, seria em casos excepcionais, assim. Todo mundo do bairro com dengue, a família inteira pegou dengue. Então, e como que o paciente está clinicamente também durante o tratamento, lógico. Sim. Mas proibido. Ainda da vacina da dengue, me fala uma coisa. Teve alguns estudos e o estudo foi um pouco pequeno e restrito com a idade, né? Isso era bem importante. Alguns pacientes com 70, 80 anos que queriam fazer uso da vacina. E, se eu não me engano, no estudo era até 60 anos. É isso, né? Se ele tiver mais, a gente não recomenda que ele faça. Ou ainda a gente pode discutir, ver cada... Eu faço. Né? Eu faço. É porque eles não... Na verdade, o estudo foi com pacientes até 60 anos, né? Eles não abrangeram mais a idade. Mas eu fiz o meu pai, que tem 72 anos. Então, ele toma anticoagulante. Eu optei por fazer, né? Eu acho que é aquele risco que o paciente tem. Então, o paciente já teve dengue. O paciente toma anticoagulante, toma S, toma Marevan. Meu pai toma Marevan. Então, ele vai complicar mais do que ele tomar a vacina. Então vamos tomar vacina. Eu optei por fazer a vacina nele, né? Então, a gente tem as duas, né? A gente tem a Dengvaxia e a Qdenga, né? Uma tem 3 doses, outra tem 2 doses. Eu gosto da Qdenga, que é de 2 doses. E aí, falando dessa Qdenga que você falou que você gosta mais, prescreve ela mais, como é que seria o período, a periodicidade dela pra gente explicar pros pacientes? Eu opto pela Qdenga, eu gosto mais dela, eu gostei mais dos estudos e do trabalho dela, né? Elas são 2 doses e a dose é de 0, tomou, depois 3 meses. 0, 3 meses. Então, até mais confortável, né? Mais confortável, ela é poucas reações, né? Ela não tem descrito reações básicas comuns de febre, cefaleia, sudorese, leve. Você acha que não foi feita na população acima de 60 anos por conta do risco de efeito colateral? Ou só foi pelo desenho de estudo mesmo? Eu acho que só foi pelo desenho de estudo. Eles não optaram... Na verdade, o que eles fazem? Eles pegam qual é a população que mais evoluiu para gravidade. E aí, eles pegam e fazem um estudo... com isso. E também você pegar pacientes mais idosos para fazer estudo, você tem maior risco, sim, de reações. E aí você acaba não conseguindo pôr ela no mercado, né? Sim. Porque ficar mais restrito. você quer jogar para o mercado. Você quer que ela seja uma vacina com menos riscos de reação, né? Então você acaba escolhendo uma população mais velha que já vão ter outras comorbidades, já tem maior chance de estar tomando AS, né? Então, eu acho que deveria ser, mas o risco de não ser aprovado é maior. Sim, é igual tratamento oncológico. Né? E aí a gente vai conduzindo, estamos quase fechando nosso podcast, porque acho que ela não aguenta mais tanta pergunta aqui. E aí, assim, a gente falou bastante dos pacientes, que eu acho que é o nosso foco, mas a gente não pode esquecer que os nossos pacientes estão muito bem acompanhados, familiares ou pessoas que estão contactando. Assim, a gente vai também colocar a vizinhança toda para tomar vacina, né? Mas eu acho que a orientação é super importante. Então, você mesmo falou no começo do podcast que você, né, como infecto, e também já teve do outro lado como irmã de uma paciente com um tratamento oncológico. E isso foi muito importante, tanto para você orientar ela, quanto orientar você e seus familiares dessa barreira, dessa importância também de quem está em contato com o paciente oncológico se vacinar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais seriam os mais essenciais, assim, para estar fazendo, né? E até orientando, tipo, por exemplo, tomou, vou demorar uma semana, 2 para ter contato com aquele paciente oncológico.
oncológico, ou ele pode tomar e já ter o contato. Acho que mais para quem tá junto e passando esse momento com algum familiar, entender que também é importante que você também se vacine. E olha a sua carteirinha de vacinação, né? Isso é muito bacana. Quando a gente fala em contatos domiciliares, a gente fala quem mora na casa, os cuidadores e os médicos. E acompanhantes como enfermeiro, técnico. Então, quando a gente fala em proteção, a gente também tem que estar... nós, como profissionais de saúde, que cuidamos desses tipos de pacientes, não acho que só com os que cuidamos, mas todos, porque a gente passa dentro do hospital, então vários setores, tem contato, né? Nós, profissionais da saúde, temos que estar com o calendário vacinal em dia, né? Nós, médicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, até o pessoal da própria limpeza do hospital deveria estar com um calendário vacinal. Eu faço controle de infecção hospitalar, né? Eu faço 2 CCIHs. Então, a gente pega a carteirinha de vacina de todos os funcionários do hospital, que seja da recepção à limpeza, para saber se está em dia. Então, isso é muito importante ter em todos os hospitais, né? Uma proteção para os pacientes. Os cuidadores, então, a gente não adianta nada a gente fazer vacina no marido e na mulher, mas quem cuida do doente não tem vacina. O cuidador está sem vacina, O cuidador está né? sem vacina, não adianta nada. Mas o que a Carla perguntou, que é importante... Nós temos, para os contactuantes, colocar a carteirinha de vacina em dia, tá? Sempre dentro do calendário vacinal nacional de imunização. Mas nós temos algumas que são principalmente transmissíveis por vias aéreas, né? Como a influenza, é muito importante. Então, por exemplo, eu não preciso indicar de dengue, né? Porque a dengue é uma doença que não é contagiosa. É uma doença que você precisa ser picada e você não transmite. Então, eu não preciso, por exemplo, pedir para o contactuante fazer a de herpes zoster, tá? A de herpes zoster, lógico, assim, só se durante o tratamento ele passar por tanto estresse e desenvolver a doença. Tá? Aí ele vai correr o risco de passar a catapora para o paciente. Então, nós temos as respiratórias, que eu acho fundamental, que é a de influenza, a de pneumococo, a de meningite, tá? Que são tanto por gotículas como por aerosol. Então, é muito importante os contactuantes entenderem isso, tá? E, se necessário, o CRIE também faz vacinação nas pessoas domiciliares e nos cuidadores. Então, se você não tem condições de pagar algumas vacinas, você pede para o médico do seu paciente, do seu filho, da sua mãe, de quem é que está com você em tratamento, para fazer esse formulário preenchido com que você é irmão ou que você mora na mesma casa desse paciente oncológico, para que você procure o CRIE para tomar a vacina. Essa informação eu não sabia. Eu também tô aprendendo muita coisa aqui. Eu acabei de descobrir essa informação, gente. E isso é muito legal, porque de repente você... os cuidadores. Você acha que só... Que morem na mesma casa. Se você quiser, né, mostrar que tá na mesma casa e aí ele que morem na mesma casa ou que são cuidador, né? Provar que é o cuidador, o registro, né? O registro do funcionário, do cuidador. Eles liberam a vacina para os contactuantes. Sabe como que é importante a informação de qualidade, né? Porque de repente você fala, eu não tenho dinheiro, aí eu não vou fazer. E aí você acaba não fazendo, mas na verdade tem, né, essa possibilidade sem custo para ajudar o paciente, né? De repente ser ou um cuidador ou familiar. Então, isso é muito bacana para você estar sabendo. Você precisa só que o médico do paciente oncológico faça o relatório. Comprovando, né? Descrevendo a necessidade dessa pessoa estar tomando a vacina. E quais as vacinas, né? Que ele quer que indique, né? Não, muito bacana. É bem interessante. Nem todos os lugares têm CRIE, gente. Mas, de repente, ele pode, por exemplo, na sua cidade, você falou que é um pouco menor, se ele faz ele teria que procurar e... o postinho de saúde. E aí, a vigilância da cidade vai ver para pedir em cidades maiores, ou se eles tiverem aquela vacina, eles podem liberar para aquele paciente, para aquela pessoa em questão, ou até mesmo para o paciente oncológico. Eu até falo que é muito importante a indicação do profissional,
Porque eu já indiquei vacina e, inclusive, a da hepatite B para um paciente meu que não tinha imunidade. E no postinho de saúde, falaram pra mãe que ela não tinha que tomar, porque ele já tinha tomado. E aí a mãe falou, não, mas a médica dele que indicou. Aí a funcionária do local falou, não, você quer tomar, então você toma. Mas não precisa, porque ele já tomou quando ele era criança. Oh, meu Deus. Então, isso é muito importante o profissional estar atualizado, porque... todos os profissionais, né, inclusive os do postinho de saúde, e pra que você não corra isso. Porque se ela não tivesse informação, ela teria falado, então tá bom, não vou vacinar. Obrigada, tchau. Obrigada. Vacina, né? Vou ficar sem a vacina. Né? Como eu já indiquei vacina de HPV, para mulheres que não estavam dentro da faixa etária, que é o que o SUS preconiza, né? Ela tinha indicação, ela tinha sofrido uma violência sexual, então eu indiquei para ela tomar a vacina de HPV. Ah, mas ela já entrou em contato? Ela já entrou, provavelmente, mas não, às vezes, com todos, né? A gente até então, falou essa é a orientação, é muito importante. De repente, ele teve contato, vamos supor, já teve já relação sexual, já teve aquele vírus. Eu tenho o 16 positivo. Mas tem todos os outros que ela pode se imunizar, né? E se beneficiar com isso. Hoje a gente tem a nona Gardasil valente. nona, exato. A nona valente, gente, maravilhosa. 9 sorotipos de HPV. Que se o paciente oncológico tiver tempo, eu indicaria... tomar a nona valente, que só tem na rede privada, mas às vezes a pessoa tem condições, ela toma, se ela não tiver vacina de HPV. Saber, exato. Com certeza as meninas já falaram, mas a gente tem que se orientar que existem outros tipos de vacina que infelizmente não estão todas na rede pública. Ah, por que não estão? Porque todo um programa de imunização, de pesquisas, de quais são as doenças mais prevalentes, mas a rede privada tem várias outras vacinas que são ótimas e importantes em muitos casos. Sim. Não, ótimo. Mas eu achei que saúde pública, essa questão de vacinação vacina. é muito séria no Brasil. Tem bastante, a gente Ela tem bastante. funciona muito bem, é muito séria. É questão mais de, você vê, informação, né? Então, sim. coisas que às vezes a gente tem direito e nem sabe que tem. Algumas vacinas que a gente poderia tomar mais. E por isso é tão importante a gente estar conversando e vocês entenderem que, não só o paciente oncológico, mas sim o familiar e todo mundo conseguir, né? Se proteger e ter o direito de fazer, né? E quando não tiver, a gente também... É muito importante vocês saberem sobre vacina também, né? A gente tem, assim, são pequenos detalhes. Então, por exemplo, a da polio, a gente tem a VOP, que é a oral, que é vírus vivo. E a gente tem a VIP, que é injetável, que é vírus inativado. Então, a VOP, que é a do Zé Gotinha, que é a mais comum, já não pode. A VIP, que pega a mesma doença, que vai prevenir da mesma doença. Lógico que a gente está com polio erradicada no Brasil, mas a gente não sabe até quando. A gente tinha o sarampo erradicado e agora a gente já não tem mais, surgiu já de novo. Então, a gente ter duas vacinas que pegam a mesma doença, uma pode, outra não pode. Sim. Então, isso é muito importante. Esses detalhes. E, gente, lembrando aqui que a nossa conversa hoje está sendo a respeito da vacinação no paciente oncológico que esteja em tratamento imunossupressor. Se você já é um paciente que está curado, sem evidência de doença, só em segmento, você não tem imunidade comprometida, na grande maioria das vezes, tá? Então, sempre buscar a orientação do seu médico, tire as suas dúvidas e procure manter seu calendário vacinal em dia. Sempre. Exato. Inclusive os familiares. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. E assim, a gente falou do SBOC, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia. Então, assim, tudo que a gente acaba preconizando e falando e orientando, a gente sempre tem uma base científica, né? A gente não vai falar sem ter, pelo menos, um bom conteúdo para a gente conseguir se informar. É claro que a gente também pega outros artigos e vai sempre tentando ver o que a gente pode oferecer de melhor. Mas a gente vai deixar, tanto no Instagram quanto no YouTube, o link do guia, né, da Sociedade Brasileira de Oncologia, que eu acho que é super bacana para os pacientes, para os médicos oncologistas, para outros médicos que, de repente, uma cidade um pouco menor, não tá tendo contato com o oncologista ainda, e, de repente, esse médico clínico ou que fez o diagnóstico prévio pode já começar a orientar e ajudar nossos pacientes. E aí fica lá
para você dar uma olhadinha, tem umas tabelas de muito fácil acesso e tem o formulário que a gente comentou sobre o CRIA, que é super bacana, que é tanto para os pacientes e a gente aprendeu hoje que também dá para os acompanhantes, né, para quem está tendo contato com esse paciente oncológico. Então fica aqui para vocês terem tanto essa informação como também o suporte do que da onde a gente tirou e o formulário. Sim. Lauren, eu amei ter Eu você amei aqui. muito. Adorei, aprendi muito com esse podcast, gente. Volte amei. sempre, Esse bate-papo né? Foi um foi prazer, incrível. meninas, estar aqui com vocês. Muito obrigada volte pelo sempre. convite. Obrigada a Ai, você. amor. Seja Meus muito amores. bem-vinda. Quando você quiser. De repente a gente não chama você falar, agora eu quero de novo, porque agora eu quero Então, falar outro tema. Vamos falar. Por Vai ser, favor. vai ser tão confuso, né, gente? Elas querem falar de infecção em paciente oncológico. A gente vai ficar aqui até amanhã. A gente faz tipo um seriado, uma minissérie, né? Minissérie. Vários Sim, episódios vários assim. episódios. Infecção em paciente oncológico. A gente vai ficar aqui até amanhã, gente. O que eu mais pego. Então, É um muito prazer, obrigada, meninas. Muito obrigada. viu? Parabéns pelo programa. Tô amando. Obrigada Que você. bom. Então, até mais. Ai, desculpa. Tchau, Opa. gente. Pode falar. tchau. Não, só falar até mais, até o próximo episódio. Pessoal, então lembrando aqui, se vocês gostaram do conteúdo, por favor, cliquem aqui, dê nosso like, comece a seguir a gente. Deixe suas dicas, seus comentários, suas sugestões de temas aqui nos comentários pra gente. E segue nosso canal, tá bom? Um beijo!